Aqui, Virgínia, a gente tem que entender alguns atores nesse processo da violência sexual contra a criança. Nós temos o pedófilo, nós temos o abusador, que é o estuprador, o abusador, e nós temos o explorador. Nem sempre o explorador é o abusador. Nem sempre o explorador é o estuprador de criança. Nós temos explorador de crianças e adolescentes que nunca tocou numa criança. Mas ele explora. Quem é? É a mãe que vende, é o pai, é o cafetão, a cafetina, aquele que alicia. Esses nós chamamos de exploradores sexuais de crianças e adolescentes. Esse é um elemento terrível, que vive do dinheiro, que vive do corpo, do comércio das nossas crianças. É uma indústria. Mas nós temos o abusador e o estuprador de criança. E que às vezes não explora. Ele apenas consome a criança, mas ele não vende a criança. Ele consome a criança. É um outro elemento que tem que ser combatido, e tem que ser preso, contido imediatamente. E nós temos o pedófilo. O pedófilo é aquele, o abusador, sabia que tem abusador, estuprador, que não é pedófilo? O pedófilo é aquele que só tem prazer com criança. Mas nós temos abusador que tem prazer com adulto, é casado, se relaciona com adulto, mas quando tem oportunidade vai lá e abusa de uma criança. Mas o pedófilo, aquele pedófilo original, é aquele que não se sente feliz com adulto, que só quer saber de criança. Então, nós temos 3 elementos, mas os 3 são criminosos, os 3 têm que ser contidos. Mas nós estamos diante de algumas situações novas no Brasil, que é a forma como essa indústria da pornografia infantil tem sido alimentada. O abusador, o estuprador e o pedófilo precisam de imagens. E quem vende essas imagens, geralmente é aqui, o explorador. E agora a gente descobriu que tem pais que não são abusadores. Isso é muito importante, você está explicando como funciona a cadeia. Pais que não são pedófilos, mas são exploradores. Mas a gente tem pais agora no Brasil, por incrível que pareça, especialmente quando a gente chega no estupro de bebês. Nós estamos encontrando pais que não têm prazer no abuso, mas abusa para gerar imagem para o explorador manter a cadeia. Então, vocês entendem como isso é louco? Pais que abusam dos seus bebezinhos para gerar imagem, para ganhar dinheiro. E dá dinheiro, ministra? Dá. É um ilícito que envolve milhões. Então, a gente, quando fala de pedofilia, de abuso sexual, o que vem no nosso imaginário, às vezes, Virgínia, é aquele cara da esquina que bebeu uma cachaça e passou a mão na menina, ou que pegou a menina no beco, estuprou a menina no beco, ou o menino. Não! Tem um outro universo aí. Isso é só uma é esse universo que alimenta as neuras daquele que já está tão viciado, que já está na droga, que já está no álcool. Tem um universo paralelo aí que gera bilhões por ano e que movimenta muito dinheiro, que movimenta uma indústria. A indústria da pornografia infantil, a indústria da pedofilia, que nos últimos anos, Virgínia, ela cresceu muito com o advento da internet. Ela cresceu demais com o advento da internet. Então, assim, a gente tem que entender que ministra, mas o abuso sexual sempre existiu no Brasil. Existiu, mas vamos imaginar o seguinte. Lá na roça, quando minha mãe era menina, o vaqueiro abusava de uma menina. Era um vaqueiro com uma menina. Às vezes era um agressor para uma menina. Hoje, essa mesma menina abusada, ela é abusada por milhares de homens quando eles assistem a imagem dela. Um abuso de uma menina lá na roça alimenta uma indústria de milhares e milhares. É diferente. A dinâmica hoje é diferente. As pessoas têm que entender que o abuso sempre existiu, mas hoje isso cresceu de tal forma que ou a gente reage. E essas pessoas que ficam consumindo as imagens, e nós estamos criando na mente deles
Sabe? Vai alimentando. Hoje ele assiste a imagem de uma menina, cansou deste rostinho, que é outra, aí pede para a indústria outra, pede. Isso vai assim, ó, vai. E agora a gente tem uma outra situação aqui. Qual? Atenção, pais e mães que estão me assistindo. Uhum. Vou contar uma coisa que vai deixar vocês tristes. Acredita que hoje eles usam as próprias crianças para gerar imagens para eles? É o tal do nude. Sim. O nude é uma forma de abuso. Então, o que a gente... Tem pesquisas aí que falam que já entrevistaram crianças entre 8 e 12 anos, e muitas dessas crianças já falaram que pelo menos uma vez, já tiraram uma fotinho dela peladinha e já mandaram para um coleguinha ou um coleguinha. Uhum. Será que é coleguinha? Será que é coleguinho? Então, as crianças estão brincando de fazer nude. E essas brincadeiras podem estar alimentando redes e mais redes de doentes, criminosos, que precisam ser contidos. Inclusive... Então, assim, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender, Virgínia? É muito dinâmico, é todo dia. E eles se aperfeiçoam todo dia. Não é mais aquele cara da esquina. É todo dia, toda hora. Então, ministra, a senhora está falando demais por quê? Porque mudou o modo. Como eles estão crescendo muito, a gente tem que falar mais sobre isso. Ministra, isso é assunto de governo? Sim, é assunto de uma ministra de Direitos Humanos? Porque aqui está a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe a nós a proteção da infância. Aqui está a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Bom, gente, se eu estivesse no Ministério da Agricultura, eu não estaria falando sobre isso, mesmo tendo sido abusada. Eu estaria falando de soja. Se eu tivesse, a senhora só fala isso porque a senhora foi abusada. Não, é porque é obrigação de minha pasta. Entendam, eu não estou usando a máquina por causa da minha frustração. Se o presidente me tirar dessa pasta e me colocar, por exemplo, lá na pasta do esporte, eu vou falar de esporte. Se o presidente me tirar daqui e me colocar lá na pasta da agricultura, eu vou falar de soja. Mas eu estou na pasta de proteção da infância. Querem que eu fale sobre o quê? Sobre a NASA? Vamos analisar.